dia, galera do Hilton Muniz de Almeida. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Hoje é a nossa sétima aula, né? Na semana aí da Páscoa, na semana que nós estamos aí trabalhando a paixão de Cristo, né? E já tia já deixou bem arrumadinho aí a capa, né? Primeira capa aí, já falando aí do que nós vamos ver. Ontem nós vimos aí na aula, né, o real motivo da Páscoa, por que a Páscoa acontece, né? E hoje nós vamos passar aí pela paixão de Cristo. Presta bem atenção, tá? Os últimos passos. Iremos ver de uma forma resumida os últimos passos de Jesus Cristo aqui na Terra. Preste atenção nas ordens dos acontecimentos. A nossa atividade vai precisar deste cuidado, certo? Então, olha só, nós vamos fazer aí, vamos passear através dos slides, nós vamos reviver os momentos finais de Jesus antes da crucificação, tá? Só que você precisa prestar bastante atenção nos acontecimentos, porque a atividade de hoje vai depender disso, tá certo? Então vamos lá. Primeiro momento, né, que é bem decisivo em qualquer encenação aí da Paixão de Cristo, começa com a Santa Ceia, a última Santa Ceia, né? Pela última vez, Jesus reúne seus discípulos, né? E nesta Santa Ceia, onde ele dá o pão e o vinho a cada um, é revelado o traidor. Quem era o traidor? Judas Iscariotes, muito bem. Afiados vocês, hein? Jesus foi traído. E o que dói mais na traição é porque nunca vem de gente de fora, vem de gente de dentro, de qual a gente sentir, a gente tem afeto, né? Judas Iscariotes andou com Jesus, ele viu as curas que Jesus fez, né? Ele viu os milagres que Jesus fez, ele estava ali a todo momento com Jesus. Isso nos leva a refletir que não basta estar, né? Nós temos que nos entregar, nós temos que realmente nos voltar, abrir os nossos ouvidos para ouvir e os nossos olhos para ver, né? E o pior de tudo é que quando ele entrega Jesus a ser preso, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Então, Jesus já começou a sofrer dali. Judas era um dos seus, né? Ele era um dos 12, era um que andava com ele para cima e para baixo. E Judas também era ladrão. Ele cuidava das ofertas do povo, né? Que recolhia, e ele roubava também as ofertas que o povo dava nas reuniões em que Jesus fazia e arrecadava as ofertas, né? Judas era problemático. E aí, Jesus é preso. Essa cena é de um filme chamado A Paixão de Cristo. É uma das cenas mais fortes que eu já vi na vida, onde Jesus é chicoteado, ele é torturado, os soldados riem dele, cospem nele. É algo assim surreal para um inocente, né? Que pecado que Jesus teve? O que ele fez de tão errado para ter esse tipo de tratamento? Sabe o que ele fez de errado? Nada. Sabe por que ele está nessa situação? Por mim, por você, né? Para nós que somos cristãos, nós acreditamos muito nisso, né? E aí Jesus é condenado à morte. Depois da tortura, ele vai até o líder romano. E aí aquela pergunta, né? Vocês querem soltar Barrabás ou Jesus? E aí soltam Barrabás, que era um ladrão muito problemático, e Jesus é condenado à morte. Não satisfeitos, né, com tudo, Jesus ainda é obrigado a carregar a própria cruz, que ele ia ser crucificado. Só que essa cruz aí está simbolizando, não é a cruz só o madeiro. Aí ele está carregando, né, os meus pecados, os seus pecados, todos os pecados. E aí você vai me dizer assim, tia Rosângela, mas por quê? Por quê que ele teve que passar por tudo isso?
Vocês lembram? Lá atrás, no início do mundo, né? A história da criação, Gênesis e Adão e Eva. Pois é, Adão e Eva, Deus não nos fez, não nos projetou para que vivêssemos como vivemos hoje. Nós, de acordo com o plano de Deus inicial, nós iríamos viver livres, sem maldade, né? Até que Adão e Eva não tinham nem roupa, né? Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, Deus teve que fazer o primeiro sacrifício, que foi matar os animais para fazer roupas para eles, né? É tão interessante que Jesus e Deus, né? Deus ele não virou as costas para Adão e Eva, mesmo eles errando, claro, eles tiveram que arcar com os erros deles, mas Deus ele ainda teve o cuidado de tirar, matar o animal, fazer uma roupa para cada um deles. E imagine como foi chocante para Adão e Eva ver aqueles animais morrendo, porque até então eles nunca tinham visto isso. E a partir desse momento, quando o pecado entrou na vida do homem, é necessário que haja um sacrifício de sangue para lavar esses pecados, né? Por isso que o vinho tem essa simbologia do sangue de Cristo, né? E aí, para que o pecado do mundo fosse lavado, Deus envia o seu único filho, o Senhor Jesus. E aí vamos lá, né? Mas, espera que eu vou voltar um pouquinho, que tem hora que esses slides não me ajudam, sabe? Ai, filho. Vamos lá. Aqui. E aí, por último, vem a crucificação. E aí a tia quer falar com vocês sobre a crucificação, tá? A crucificação era para os bandidos mais perigosos. Eram para aqueles crimes hediondos, horríveis, né? E eles tinham dizer que morrer no madeiro, né, era uma morte maldita, eram malditos. Então Jesus ele se fez de maldito para que nós tivéssemos hoje a chance de ter uma vida com Deus. Isso é lindo, né? Mas ao terceiro dia, senhoras e senhores, ele ressuscitou. E é a melhor parte, depois do nascimento de Jesus, essa é a história e esse é um fato que ocorreu de grande importância na vida dos cristãos, né? É dos maiores momentos que nós celebramos, né? É a Páscoa, porque sem esse momento, talvez nós nem estaremos aqui mais. E aí, a nossa missão de hoje, nós iremos usar esses últimos acontecimentos da história de Cristo e vamos transportá-los para as histórias em quadrinhos, meus caros alunos e alunas. Eu conto com vocês. Tchau, Angela. O que é história em quadrinho? Ora, meu amigo e minha amiga, uma história em quadrinho é que se passa dentro dos quadrinhos e nós utilizamos os balões como recursos aí de fala, né? Calma, não se desespere. Vamos ver o próximo slide. Aqui nós vamos ver o seguinte, que dentro das histórias em quadrinhos, inclusive a tia colocou na sexta passada um quadrinho da Turma da Mônica que falava sobre a Páscoa, não foi? Então nós vimos que a história acontece dentro dos quadrinhos, né? E nós utilizamos os balões ali para intermediar a fala entre os personagens. E aqui nesse slide, vamos mostrar os principais balões que vocês vão utilizar, tá? O primeiro personagem, tá escrito aí, o primeiro personagem, ó, o primeiro balão tá dizendo assim, oi, como vai? Esse aí é o balão tradicional, né, para fala comum. O outro que tá todo tracejadinho, né, é quando o personagem tá falando baixinho assim, tá?
No terceiro balãozinho, tá em forma de nuvem, tem umas bolinhas, né? É quando o personagem está pensando. O outro que tem uns triângulos assim, né, na borda, que é o quarto aí, tá o grito do personagem, é quando o personagem tá gritando, né? O quinto balão tá dizendo que é quando um ou mais personagens estão dizendo a mesma coisa. Não tem aquelas coincidências que quando a gente tá falando, de repente a outra pessoa fala a mesma coisa que a gente? É a mesma coisa ali, tá? A lâmpada dentro do balãozinho também representa que o personagem teve uma ideia, tá? Agora nós vamos descer. Na segunda linha tem um ponto de interrogação. Isso é quando o personagem está com dúvida, tá? O ponto de exclamação é quando o personagem está admirado. O que tem as três bolinhas, os sinais de reticência, é quando o personagem simplesmente não consegue se expressar, tá? E quando o outro balãozinho está derretendo, é quando tá choroso ou quando ele tá triste, né? Com as notas musicais dentro é quando o personagem tá cantando, tá? E quando o balãozinho tá escuro é porque ele tá zangado. E isso aqui você pode voltar ao vídeo várias vezes, né, para você ver direitinho os tipos de balões, mas esses são os principais, mas existem outros também, tá? Aqui tá um modelo da história em quadrinho. Eu peguei também da Turma da Mônica, tá? É só pra gente perceber a estrutura, né, dos quadrinhos. Tem os retângulos maiores, tem os quadrinhos, mas você vê que tem uma sequência, tem começo, meio e fim, tá? Ah, e tem uma outra dica aí no balãozinho. Quando você for fazer a sua história em quadrinhos, use régua, tá? Faz bem caprichadinho, bem bonito. Vamos pro próximo slide. Até amanhã. Caprichem, certo? Hoje também eu vou colocar aí para vocês um livrinho, tá? Que também vai fazer parte da tarefa de hoje, que é a leitura. Ele tem tudo a ver com o que nós iremos fazer na quarta-feira, tá? Então, nós vamos criar nossa história em quadrinhos, né? Com os últimos acontecimentos da vida de Jesus aqui antes da crucificação e vamos fazer a leitura desse livro que a tia vai colocar no grupo também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.